85 e é pedreiro. 85 anos. E o servente dele tem 70 alguma coisa. E aí os dois pegam vivo pegando serviço aqui em Ribeirão. E aí você acha, falou, 85 anos em cima do telhado, no sol, e o outro com 70 então carregando carriola de massa, subindo massa na corda, jogando telha para cima. A saúde dos caras, assim, fora de série. Dá de 10-0 em muitos, inclusive em mim, né? Eu tenho 28, tenho bem menos que esses caras. Mas realmente, porque a atividade, nesse caso, a ocupação, deixa sua mente ativa. Porque ela, cara, olha, eu sei que amanhã eu tenho uma reunião com o meu chefe. O que eu tenho mesmo que fazer? Aí você está sempre revisando. Olha, semana que vem a gente vai ter uma expedição na empresa. No meu caso, tem lá no Fiscar, tinha professores também. O pessoal até chamou, tinha até apelido. Vovô, vovó. Porque tinha a turma de 75, 80 anos dando aula assim, plenamente. Você fica admirado com a capacidade, com a inteligência dessas pessoas. É verdade. Segunda-feira tinha uma reunião com o pessoal aí, né? E ele, por ser o mais velho, ele ia apresentar um pessoal cliente dele, de outra cidade, para o nosso diretor, que não conhecia. Né? Aí, na sexta-feira, ele falou o dia inteiro dessa reunião. Eu já nem aguentava mais ele falar dessa reunião. Aí, quando chegou na segunda-feira, eu falei para ele, cara, aí, depois do almoço, mas nós estamos agora já de manhã. Então, ele chegou todo preparado. Ele ficou falando o tempo todo na sexta-feira pra gente. Porque eu trabalho, só para fechar isso mesmo, chefe, porque eu trabalho dá significado para a vida. Porque você se sente útil. Ninguém gosta, bom, não é que ninguém, conheço algumas pessoas que sim, mas geralmente ninguém gosta de ser sustentado. Geralmente você quer ter o seu dinheiro, cara, eu quero comprar um celular novo. Se alguém sustenta você, fala, mas por que seu celular está aí, Michele? Você está doida? Não, eu quero um iPhone 10, sei lá. Não, mas o dinheiro é meu, eu compro o que eu quiser. Se eu quiser torrar tudo num cassino, eu torro. Por quê? Você tem o trabalho da dignidade. E ativa você socialmente, economicamente, tudo mais. Faz sentido. Mais um cuidado com a saúde. Esse aqui, né? Parece até a sopinha de novo. Práticas de atividade física. Por que é importante praticar? Porque isso traz inúmeros benefícios para o seu corpo. Tanto fisicamente, quanto socialmente, quanto psicologicamente, é o que a gente sempre fala. E aqui, ó, principalmente, prevenção de doenças. Então, se eu começo hoje a caminhar, fazer atividade física, provavelmente eu tenho uma chance bem menor de chegar na velhice com alguma doença. Chegar hipertenso, diabético, ou até mesmo obeso, ou com doenças ósseas, e por aí vai, só porque eu comecei a adotar e implementar atividades físicas na minha vida. A alimentação saudável, uma questão óbvia também, né? Então é fundamental também você se preocupar com a alimentação. A atividade física, nós pensamos no grupo, porque eu sou as mais novas que tem. É tudo mais tem um pico para a pandemia, ficaram bem assim, preocupados, né? Eu estava fazendo mais isolado, então em grupo. Mas nós somos as mais novas. Sim. E eles, nossa, já fizeram várias caminhadas aí, eles rodou o mundo já, eles já, nossa roda quarteirão. Tipo isso, né? E aí, sim. Mas você precisa legal. ter assim, a vontade deles de querer aumentar mais. Da hora. A gente fica. Quando você pega alguns modelos assim, de pessoas que são bem mais velhas, que são muito ativas, é algo a se mirar. Cara, eu quero chegar no mínimo como essa pessoa nessa idade. Porque quando a gente chega para fazer a caminhada, eles olham assim para nós duas e falam: vocês vão aumentar? Vamos tentar, né? Se quiser parar, nós cortamos. Nossa. Acabou mesmo não aguentamos. Faz parte. Mas a gente fica assim mesmo. Então é importante adotar e com certeza ir tomar como exemplo. Da hora. E dá vergonha também da gente. Bom, mais uma dica. Exercitar o cérebro. Isso aqui é tão importante quanto exercitar o físico. Porque às vezes as pessoas acham que
Não, mas eu já trabalho. Dia a dia eu tenho que trabalhar e eu já exercito o meu cérebro no trabalho. Na verdade, tudo que você faz que é monótono, tudo que você faz que é monótono, que é do dia a dia, que você já está acostumado a fazer, não exercita o seu cérebro a ponto de trazer melhorias para ele. Então, quando a gente fala exercitar o cérebro, é desafiá-lo. Sempre algo novo, sempre. Sempre algo que você vai ter que quebrar a cabeça para resolver. Algo que vai, como a Josi disse, que vai tirar você do conforto. Nesse caso aqui, são desafios intelectuais, atividades que permitam o seu cérebro se exercitar. Coisas difíceis que fujam da sua rotina. Ok? Então, essa é a ideia. Só na velhice não, né? Em todas as idades a gente precisa estimular, como a gente falou na aula passada, com crianças e tudo mais. Olha aqui, que curioso, mais uma dica, mais um cuidado. Dormir bem. Né? Hoje em dia, essa nossa população, essa correria, né? Cada vez mais é difícil, né? Então, tem experiência própria. Eu durmo 1h30, 2 horas. Aí eu acordo 6, 6h30. Talvez até antes. Não durmo quase nada. Estou tentando melhorar e agora a gente está conseguindo organizar, administrar tudo isso. Mas isso traz inúmeros prejuízos para a sua saúde. Como assim, professor? Dá um exemplo. Prejuízo de aprendizado. Por exemplo, se você está descansado, teoricamente você chega na aula mais disposta. Não adianta, professor, eu estou com sono. Né? A ideia, mas é por quê? Isso provavelmente porque o sono não está em dia. Provavelmente. Geralmente, quando... exatamente. Você precisa... Por quê? O sono dá energia. Você consegue se concentrar mais, ficar mais atento, consegue aprender mais, a sua humanidade fica melhor, você fica mais good vibes. Pessoas que não dormem bem são mais estressadas, geralmente, têm um humor mais amargo, mais ácido, e várias outras coisas por aí, que são geradas pela falta de a gente cuidar desse ponto aí. Então, dormir bem é fundamental, ok? Por quê? Porque o dormir bem traz benefícios para o seu corpo físico, mas também para o seu cérebro. Porque é nesse momento que você restaura, é como se o seu cérebro fizesse um backup. Sabe quando você coloca o backup no WhatsApp? O meu faz o backup 2 da manhã. Todo dia, 2 da manhã, faz o backup. Pega todas as informações que eu trabalhei no WhatsApp durante todo o dia e salva. O sono é como se fosse isso também. Então, quando você dorme, o seu cérebro faz um backup de tudo que você viu no dia, todas as informações que são importantes, as que não são importantes ele vai descartar, vai armazenar no lugar certo e tudo mais. Se você não dorme bem, e dormir bem significa se atentar à quantidade de horas satisfatórias, provavelmente você vai começar a apresentar falhas e nas coisas que eu já falei. Quanto tempo tenho que dormir? É subjetivo, mas geralmente alguns falam de 7 a 8 horas, outros de 6 a 8, outros a média de 7, mas eu já vi alguns estudos, algumas pessoas, inclusive o Drauzio Varela falando, o quanto o seu corpo responde bem. Então, você está sentindo que você está cansada? Provavelmente é porque você não está dormindo a quantidade de horas ideal. Então tem que dormir 15 horas. Isso faz mal para você. Então, é até 8 horas e meia no máximo. Porque senão você começa a trazer prejuízos, né? Aí você começa a ficar cansada. Às vezes o cansaço é excesso de sono também. O nosso corpo adora, né? Ele é muito preguiçoso. Então, você tem que dormir geralmente de 7 a 8, 6 horas. Eu respondo bem por 5 horas e meia. Eu consigo. Mas a minha esposa precisa dormir mais. A Giovana sempre dorme 3 horas de sono a mais que eu, geralmente. Então, quando eu vou às 2, ela já está desde as 11, 11h30 dormindo. Porque ela chega em casa e eu vou trabalhar com as outras coisas. Então, assim, vai muito de você. Mas a ideia é muita atenção ao sono, porque isso pode comprometer sua saúde geral. Para mim trabalhar bem, eu tenho que chegar na minha casa e dormir 6 horas. Por exemplo, a minha mãe... Eu tenho que dormir igual. Por isso que vai dando 7, 8 horas, é a hora que vai me deixando assim. Eu vou brigando com ele, às vezes você quer prestar atenção, o olho aberto, mas eu tô lá, firme, não dá espaço.
Mas é triste isso, porque brigar com sono... Você pode perceber que as pessoas que viviam... A turma da roça dormia, deitava cedo, mas acordava 5 horas no máximo. 5 horas da manhã já era tarde. Já 11 horas da manhã almoço, 5h30 janta, daí das 7h30, 8 horas dormir. Estou vivendo na roça, porque 5 horas já estão dentro do serviço. E aí por quê? Isso traz muitos benefícios, regulação relógio biológico e por aí vai. Outro ponto importante, saúde emocional. Saúde emocional. Fundamental. Não adianta eu cuidar do meu corpo físico, não adianta eu dormir bem, não adianta eu me ocupar, se eu não cuidar da minha alimentação, se eu não me atentar à minha mente. Então, eu cuido de tudo, mas eu estou com a mente conturbada. Sempre preocupado, sempre estressado, cheio de coisas para fazer, e brigado, sei lá, isso não é legal. Por quê? Isso vai deteriorando. Então, você trabalha bem de um ponto, alimentação, atividade, mas do outro lado você acaba se auto-sabotando. Você vai se prejudicando porque você não se atenta à saúde emocional. Esse é um ponto muito importante. Tem que descansar corpo são, mente sã, muitas vezes, né? E o contrário também é verdadeiro. Essa é a ideia. Então, cuidem também da saúde emocional de vocês. E aí, lógico, né? Isso aqui não é para todo mundo, porque cada um tem a sua experiência de vida. Mas, para alguns, ter um casamento estável, uma boa convivência com os filhos e com a família, pode ser, ou pode significar, ter uma vida na velhice com mais qualidade. Por quê? Você pode ver, quando você tem um casamento mais sólido, morre a idosa, daí 2, 3 meses ele morre. Ou o contrário. Por quê? Porque a base, você acha, 50 anos vivendo juntos. Um era o complemento do outro. Era o viver, fazia parte. Um casamento, para quem, se fizer sentido para você, lógico, não é regra, né? Conheço pessoas que são solteiras e que já são idosas e, olha, a saúde está lá em cima, então não é regra. Mas se você tiver um casamento, é importante que você se aplique, dedique tempo, invista tempo para ter o melhor casamento possível. Ou, eu era casada, mas agora eu só tenho filhos, eu divorciei. Então, é bom que você tenha um bom relacionamento com seus filhos, com seus amigos, e por aí vai, que são as pessoas mais próximas a você. Por quê? Porque geralmente quando você tem uma família, quando você está casada, sei lá, ou namorando, geralmente você tem um contato e você dificilmente fica sozinho, sozinha, muitas vezes. E ficar sozinho geralmente faz você ficar pensando coisas, fica ali com o tempo vazio, opa, Netflix. É bom, Netflix pode ser uma válvula de escape, mas se você usa isso todo dia, isso vai, na verdade, é como se você fosse mascarando, e ao momento isso vai trazer prejuízo para você. Conheço amigas que são viciadas em séries, mas que são depressivas, porque são sozinhas. Muitas até têm grana, têm dinheiro, mas ter dinheiro não é sinônimo de ter saúde mental boa, né? Só ver tanto de suicídio que a gente tem de pessoas famosas, são riquíssimas, né? E por aí vai. Então, esses são alguns cuidados básicos que a gente tem que ter, tem que adotar para com a nossa saúde, para chegar bem na velhice. Ou aplicar esses cuidados para os nossos pacientes que já são idosos. Então, eu não cuidei da minha saúde por toda a vida, hoje tenho 65 anos. Dá para começar a olhar para esses pontos? Sim, claro, o quanto antes. É como... mas eu sou fumante, eu fumei a vida toda. Se você parar de fumar hoje, você já vai começar a colher resultados. E por aí vai. Bom, agora, a gente vai falar sobre um assunto que é, de certa forma, curioso. Tem alguns assuntos, alguns itens sobre o autismo que merecem destaque e a gente tem que conversar sobre eles. Então, inclusive os tipos de autismo e por aí vai. Mas a ideia principal desse capítulo não é que você saiba distinguir, nossa, olha, eu olhei para uma criança autista, eu sei que ela tem esse tipo de autismo. Essa não é a ideia do capítulo. A ideia é que você saiba
o que é o autismo e o que caracteriza essa doença, essa síndrome. Essa é a ideia desse capítulo. Assim como se eu falar uma pessoa que tem pressão alta, você sabe o que é a pressão alta e sabe qual que é a característica principal. A gente vai chegar lá, vai conversar sobre pressão daqui a pouco. Bom, autismo tem um nome técnico, ou vai, sei lá, nome oficial, transtorno do espectro do autismo. Alguns até chamam de TEA ou TA, mas a gente comumente chama mesmo de autismo. Qual que é a característica principal, as características principais de uma pessoa que tem autismo, professor? Tá aqui, ó. Geralmente tem um déficit na comunicação social. Essa talvez seja a principal característica. Essa e a outra, que é o comportamento. O que é déficit? É prejuízo, falha. Então, tem prejuízos na sua comunicação social. Eles não conseguem se comunicar bem. E quando a gente fala comunicação, não entendam como fala. Não é só falar, eu converso com a Michelle, a gente tem uma boa troca, eu consigo me comunicar com todo mundo aqui. Mas exatamente, a pessoa autista, geralmente, que seja uma criança, normalmente criança, não consegue falar, ter uma comunicação verbal, mas também não consegue ter uma comunicação não verbal. Geralmente, em vez de pedir para você abrir a porta, pega a sua mão e coloca na maçaneta. E alguns são agressivos, né? E aí a agressividade e tem outros sintomas aqui, a gente vai falar que são os caracteres são principais. Mas geralmente esses dois itens, um déficit ou um prejuízo na comunicação social e também um comportamento. Quando a gente fala desses prejuízos ou déficit na comunicação social, vejam aqui, ó, problemas na socialização. Então, eu não me socializo bem. Crianças autistas ou pacientes com autismo sempre ficam isolados. Nunca você vai ver uma pessoa, geralmente, na verdade isso é quase impossível, você vê um autista aqui, na sala de aula, conversando, interagindo com todo mundo. Não, isso pode acontecer com tratamento, mas a ideia da síndrome é que isso não aconteça. Por quê? A característica dela é que ele não consegue socializar. Eu não consigo ter um bom convívio. Então, às vezes a Natalina conversa comigo, ó, eu sou autista. E aí ela fica falando no ar. Por quê? Porque eu não consigo ter uma troca com ela. Eu não consigo... Também estranhos, mas não só. Um pouquinho mais, mas muitos não têm, nem mesmo com a família. Você tem uma relação muito difícil. E aí, às vezes isso normalmente gera conflitos entre os pais, entre a criança e por aí vai. Então, eu tive uma experiência uma vez, posso falar? Eu nunca sei se contato com criança autista. E aí foi num ano novo. Eu fui para casa do meu pai, ele mora numa usina, sabe? Então, eu fui casa e uma moça, ela tinha alugado uma casa lá com a família, e a filha dela é autista. Tem mais outros 2 filhos. Só que eu não conhecia. Eu cheguei depois na casa do meu pai, a família, meus irmãos, eu não sabia dela. Aí, todo mundo já tinha apanhado dela. Só que todo mundo ficou quieto, mas assim, meus irmãos, meus primos, eu sempre continuo, meus irmãos, meus primos. Os que viram antes, já ficaram passados dela. Certo. Aí eu cheguei, e eu gosto muito de criança. Eu cheguei, eu não sabia. Eu fui, cumprimentei todo mundo, né? E eles ficaram tudo assim, olhando para ver que eu ia para poder cumprimentar a menina. E obviamente ela estava afastada. Eu fui perto dela. Falei, oi, tudo bem? E eu não sabia, né? Ela me ouviu, quando ela arrancou do meu braço. Ela arrancou. Na hora, eu já fiz assim, e já saí assim, aí a mãe dela veio correndo, sabe? Sim. Veio correndo e falou assim, não tem problema. Mas, aí foram todos lá correndo atrás de mim para falar. Para poder te avisar. Me avisar. Depois que eu já apanhei. Agora que já foi, né? Em torno de 6 a 7.
Sim. Por que a força dele dobra? Nossa, professor, não pouco pega do meu braço. Agressividade, ficam mais agressivos. Porque normalmente eles não gostam de manter contato. Nem mesmo visual. Eu não consigo manter contato visual. Mas a Tina tem. Sim. Porque a mãe dela disse que ela desenvolveu com 4 anos. Não, o sintoma aparece. Eu vou falar no decorrer da aula, mas os sintomas aparecem, se manifestam, né, mais ou menos nessa idade. Mas a pessoa já nasce, ela não fica. Aí os sintomas é algo genético. Ela já tem. Eu fui tendo bastante contato com ela. Então, toda vez que eu ia na casa dela, eu já sabia, eu ficava um pouco mais afastada, mas ela já, assim, comunicava um pouquinho comigo, sabe? Eu já chegava, já dava a mão para ela. Eu ia cumprimentar ela assim com a mão, falava, oi, Mia, tudo bem? E já segurava. Aí quando ela ia, aí eu falava, vamos lá sentar com a sua mãe, sabe? Sim. Mas, assim, a princípio, a primeira atitude deles é realmente vir, né, gente? Nunca tinha tido essa experiência. Muitas vezes, eu vou falar, tem que ter tratamento. O tratamento geralmente se dá por meio de medicamentos. Então, o sintoma, agressividade. O medicamento vai dar uma relaxada. Não só o tratamento medicamentoso, mas também tem um tratamento psicológico. Então, uma terapia, é uma abordagem, é a terapia cognitivo-comportamental. Qual que é a ideia dessa terapia? Modificar o comportamento do paciente. Então, é agressivo, a gente vai ter que corrigir esse tratamento, esse comportamento dele. Porque, vejam aqui, tem a outra grande característica, é um comportamento bem atípico, um comportamento muito diferente de pessoas que não têm essa síndrome, no caso, o autismo. Então, essa terapia cognitivo-comportamental vai corrigir, ou tentar, pelo menos, corrigir esses comportamentos que são nocivos. Então, não é legal. Você vai cumprimentar a pessoa, aí acaba apanhando, né? Isso, na escola, por exemplo, pode trazer problemas para essa criança. Imagina, ela agride um coleguinha, e aí, de repente, esse coleguinha resolve revidar. Porque é uma outra criança também, não entende, não sabe muito. Ou, sei lá, simplesmente fica nervoso e revida. Mas pode. Eu também com a professora. Também. Sim. Ela traz controle da reação da criança. Dá o que? Igual a criança que bate. Ela consegue ter controle com medicamento. Só com medicamento. O medicamento relaxa, acalma. Mas ela pode se sentir ameaçada ou que alguém invadiu o seu espaço, aí ela pode ficar agressiva. É como o idoso com Alzheimer. A gente dá o tratamento para ele ficar mais tranquilo. Mas se alguém enfrenta, ou se ele entende que tem alguém querendo ali debater com ele, ele vai ficar agressivo porque ele quer que a vontade dele prevaleça. O autista não quer isso, que a vontade dele prevaleça. Ele só quer ficar no mundinho dele. Foi o que aconteceu. Eu fui lá e ela ficou quietinha. Mas né? isso. Mexer com ela. Se você invade... Oi? Por que não incomoda ele? Porque eles têm, digamos, uma sensibilidade, algo assim. Então, barulho, e principalmente também contato mesmo, eles não gostam. A gente vai falar sobre os 4 tipos, e aí essas mudanças são características dependendo do tipo de autismo que a pessoa tem. Tem um autismo que é bem mais leve, e aí geralmente essa pessoa não tem tantos problemas assim na sociedade. Ele tem, né? Sim, mas eu não sei qual que ele tem. Sim, tem. Mas, aparentemente, a vida dele que ele posta lá, ele também já é bem estabilizado já na doença. Então, eu nunca vi o menino. Eu já vi que ele tem uma pulseira do autismo, mas eu nunca vi a criança. Eu sei que ele tem. Nunca vi o filho dele. Ele posta o filho dele, né? A gente vê assim, dá pra ver que ele é bem controlado. Sim, tem o primeiro tipo de autismo que a gente vai falar é a síndrome de Asperger. Geralmente, pessoas que têm esse tipo de autismo são muito inteligentes. Então, eu não sei, eu não conheço o filho dele, talvez ele tenha esse tipo de autismo. Aí essas pessoas são conhecidas por uma inteligência acima da média. Então, talvez seja, eu não sei, talvez seja o caso do filho dele. Então, cada tipo de autismo tem a sua característica. Alguns, se você tem movimentos mais repetitivos, que a gente vai ver agora, eu vou falar um pouco sobre isso. Outros são mais agressivos, que é o pior tipo de autismo,
esse é muito mais difícil ter um contato social. Porque é uma criança ou uma pessoa que, de fato, não quer que você invada, o mundo dela é aquilo. Se ela entender que alguém é como um hipopótamo, por que o hipopótamo é talvez o principal animal da África que mais mata ser humano? E não o leão, e não o crocodilo, porque o hipopótamo também é extremamente agressivo. Se ele sentir que você invadiu, depois vocês procurem vídeos, né? Vão ver. Sentiu que alguém invadiu o território, eles matam. E aí tem vídeo matando crocodilo, matando leão, tudo. Tudo que invadiu o espaço, eles são altamente agressivos. No caso do autista, ele não quer machucar você. Ele só quer que você fique no canto. Sabe quando você não está a fim de conversar com ninguém e a pessoa fica ali? É quase isso. Então ele não quer te machucar. Ele só quer ficar no canto dele. Mas se você fica ali, aí ele vai, de alguma forma, como ele não sabe comunicar, Tati, você pode me dar licença, por favor? O único jeito dele se comunicar, muitas vezes, é tendo esse comportamento agressivo. Porque ele não sabe, não é que ele não sabe falar, né? Mas ele não sabe se comunicar. Ele tem dificuldade, lembra? Essa é a característica principal da síndrome. Dificuldade na comunicação social. Verbal e não verbal, e por aí vai. Então, comportamentos. Isso é curioso. Movimentos repetitivos, podem reparar, muitas vezes, dependendo do tipo de autismo, o paciente fica fazendo o mesmo movimento. Muitos ficam indo para frente e para trás. Outros ficam mexendo os bracinhos, a perna. Movimentos repetitivos também são característicos do autismo. E esse aqui também é uma coisa que é bem característica, interesse restrito. O que é isso? É o interesse fechado em uma coisa só. Então, tem alguns que são cantores. Eu não vou passar aqui, porque por causa das políticas do YouTube, se eu colocar aqui e mostrar para vocês, o YouTube vai derrubar o nosso vídeo, aí quem não assistiu a aula não vai poder assistir. Vocês procurem por Christopher, é um menininho autista que canta. Ele é cristão, ele é cego e autista. A mãe era alcoólatra, e aí ela abandonou ele, os tios começaram a cuidar dele. Christopher, esqueci o sobrenome, mas vamos supor, Christopher autista cantando. Ele canta brilhantemente, de forma muito maravilhosa mesmo. Só que por quê? Porque ele tem um interesse restrito no canto. Então, muitos autistas, alguns, conseguem trabalhar. Por que eles são muito bons no que fazem? Porque eles se dedicam somente àquilo. Não tem vida social, não tem casamento, não tem marido, não tem cachorro, não tem nada. O único interesse dele é, sei lá, fazer o trabalho lá de advocacia que ele faz. É cuidar da papelada lá da escola, não sei. Interesse restrito também é algo bem comum e faz parte da síndrome do autismo. Vamos lá. Então, existem muitos tipos de autismo. A gente vai falar sobre 4. E você vai perceber nitidamente a diferença entre eles. Por isso que a gente não pode cravar e admitir que todo paciente autista é extremamente agressivo. Não é. Porque geralmente os que são muito agressivos são o do último tipo de autismo que eu vou falar, que é o pior tipo. Esses sim a convivência é muito mais difícil. Mas eu vou falar de um por um daqui a pouco. Bom, então existem algumas pessoas com autismo que conseguem, por exemplo, ter uma vida, entre aspas, comum. Muitos conseguem trabalhar, conseguem ir para a escola e conseguem ir para a faculdade e tudo mais. Por quê? Porque se a gente descobre a síndrome antes, ou o quanto antes o tratamento começa. Tanto medicamentoso, quanto o tratamento com essa terapia, e tem outros profissionais que ajudam, que a gente vai ver no decorrer da aula. No caso do filho do Mion, provavelmente tem uma equipe trabalhando para que a criança, a última vez que eu vi o salário dele, acho que era 400 mil. Dá para pagar profissionais, né? Então assim, porque eu acho que foi isso mesmo, a última vez que eu vi 400 mil reais o salário dele. Então assim, tem uma equipe. Então você tem fonoaudiólogos trabalhando para que a criança fale melhor. Tem nutricionistas trabalhando para uma alimentação que de alguma forma tenha resultados positivos na forma que ele. Então eu tenho psicólogos
para trabalhar a terapia cognitivo-comportamental. Tem médicos, pediatras, e aí você tem uma equipe toda para TO, enfim, pessoas trabalhando para essa criança. Essa é a ideia. Então, por isso que alguns conseguem. Porque alguns têm o tipo mais brando, mais calmo, mais ameno, e aí é mais fácil de conviver, e outros têm os mais difíceis, aí é mais complicado. Professor, síndrome de Down é quase a mesma que vocês veem? Não, a Down tem você fala, não, porque às vezes os Down são mais amorosos, mas a ideia é que no Down você tem uma mudança no cromossomo, o mecanismo da doença é outro, é uma outra causa, uma outra justificativa. Acaba sendo igual a mesmo, né? Faz a mesma coisa que nós fazemos. Mas assim, alguns têm dificuldade de comunicação e tal, mas eu conheço vários que trabalham, que são casados, eu conheço uns dois que são casados, que dirigem e tudo mais. Então, o Down também, se você tem um bom tratamento, o tratamento, gente, é importantíssimo. Então, tanto em relação a medicamentos, mas principalmente outros também profissionais trabalhando, psicólogos e por aí vai, para poder mostrar para essa criança ou para esse indivíduo que tenha autismo ou Down, que seja, o caminho certo. Como eu me comporto? Porque eles naturalmente podem ser mais introspectivos, mais na deles. E aí a ideia é que eles começam a interagir mais e por aí vai. Essa é a ideia. Bom, geralmente, os sintomas podem aparecer a partir de 1 ano e meio, mais ou menos, mas tem alguns que podem chegar à vida adulta sem saber que são. Já ouviram ele negou, né? Não sei, ele negou. Ele veio em rede pública e disse que não. Mas o Messi, sabe o jogador de futebol? Muitos já especularam que ele tem. Aí eu vi uma nota dele, foi a público, dizendo que não tem. Essas pessoas que afirmam que ele tem, disseram que ele tem o tipo mais brando, que é o que a gente vai falar agora, que é a síndrome de Asperger. Essa síndrome são pessoas inteligentes, por isso que ele seria um gênio no futebol, e por isso que ele é muito focado, ele não gosta de perder. Então, você pode procurar as entrevistas do Neymar, jogadores que conviveram com ele é extremamente competitivo. Perder para ele é uma ofensa. Por quê? Porque é o interesse dele. Isso é o foco, a vida dele é jogar futebol. Faz algum sentido, mas se ele veio dizer que não... Oi? Aperte. O Barcelona agora está um fiasco. O Barcelona... está um fiasco. Inclusive, teve a chance agora de ser líder do espanhol, lá do campeonato de futebol. Perderam. Aí não aproveitaram a oportunidade. Então, assim, o Barça, por muitos anos, foi um timaço. Hoje está mais ou menos. E aí ele... É nítido, você vê que quando perde, ele fica realmente muito nervoso. Aí começa a falar palavrão. Alguns defendem que ele tem essa síndrome, mas segundo ele não tem. Mas tá aí, né? Ficou a dúvida pra gente. Qual que é a ideia, meninas? Pessoal, quanto antes eu descubro a síndrome, mais cedo eu começo o tratamento. Então, por isso que fala aqui, ó. Quanto antes começarem as intervenções, maiores são as possibilidades de melhorar a qualidade de vida da pessoa. Por quê? Quanto antes eu descubro, quanto antes ele vai começar a tentar se socializar melhor. Em vez de bater numa pessoa, talvez ele vai conseguir se segurar, porque essa terapia tenta fazer com que ela com que a pessoa mude os seus comportamentos e por aí vai. Essa é a ideia. Então, o tratamento psicológico se dá por meio, né, da terapia que faz uma intervenção. O que é intervenção? É um corte. Eu vou fazer um desenho aqui, ó. Isso é um pouco de estatística, mas só para você entender o conceito. Toda vez que a gente fala de intervenção, você tem isso aqui, ó. Isso é uma linha do tempo. Em pesquisas, a gente faz o seguinte: você vai pegar um paciente, dependendo do seu tipo de estudo, tem o paciente aqui no marco 0 e aqui é o marco 5, sei lá. Você vai analisar como o paciente se comporta ou os sintomas que ele apresenta durante esse intervalo de tempo que você pegou. Nesse caso aqui, você só vai olhar os resultados que ele teve. Então, sei lá, ele tem hipertensão. Olha, por 5 anos eu acompanhei o paciente e nesses 5 anos eu não fiz nada, só fiquei acompanhando mesmo. Ele apresentou isso.
Quando a gente fala intervenção, significa isso aqui, ó. Só para você entender a ideia da intervenção e da importância que isso tem para com o tratamento também do autista, né? Intervenção é isso, ó. Eu adoto, coloco alguma coisa aqui no meio desse período. Então, no meio aqui, de repente, eu comecei a colocar atividade física. Comecei a colocar uma alimentação melhor. Comecei a fazer com que essa pessoa se conscientizasse mais sobre a hipertensão. Provavelmente, no final desses 5 anos, essa pessoa que eu fiz essa intervenção vai ter resultados mais positivos. Quando eu comparo aquele que eu não fiz nada com aquele que eu comecei a mudar a vida dele, colocando hábitos mais saudáveis, vou ter resultados mais positivos. Então, a ideia dessa terapia é intervir, agir. Então, o psicólogo vai fazer com que a criança autista, o paciente autista, mude o seu comportamento. Ele realmente vai ter que executar. E aí, essa é a ideia de intervenção, é colocar a mão na massa. Então, o psicólogo vai fazer algo para mudar a situação dessa pessoa. Bom, o que eu estava falando aqui, ó, que a Dayara mencionou, o filho do Mion. Eu não sei, eu não conheço o menininho, nunca vi ele, mas provavelmente ele tem um tratamento interdisciplinar. Então, tem fonoaudiólogos, provavelmente vai ter nutricionistas, educadores físicos, psicólogos, enfermeiros e por aí vai. Então, é toda uma equipe, cada um na sua área, cada um na sua expertise, trabalhando para que essa pessoa tenha uma vida com mais qualidade. Obviamente, isso vai trazer benefícios, por exemplo, de aprendizado, a criança vai aprender mais. E, principalmente, uma interação social melhor. Vou conseguir interagir mais, porque agora eu consigo olhar nos olhos, consigo manter contato, consigo, pelo menos, não agredir alguém. Isso vai fazer com que essa pessoa tenha uma vida, socialmente falando, com mais qualidade. Principais sintomas: irritabilidade. Significa o quê? Que são irritados. Ficam irritados facilmente. Pavio curto, né, no popular. São agitados, então, quando estão sob situação de estresse. Lembra dos movimentos repetitivos? Tendem a ficar mais acentuados quando eles estão estressados. Quando está estressado, fica fazendo um movimento mais rápido, mais repetitivo e por aí vai. Autoagressividade. Agressividade é quando eu firo alguém, por exemplo. Auto significa eu. Então, eles se machucam. Autoagressividade. São agressivos consigo mesmo. Hiperatividade. São hiperativos, né? Não param, são agitados. Impulsivos, agem de impulsividade. Como no caso da menininha que agrediu a Michelle também, né? Daí a pessoa, todas as vezes, já foi impulsivamente e feriu a Michelle e tal. São desatentos. Isso aqui é difícil de falar, desatenção. Na verdade, não é que são desatentos, é que eles se concentram em uma coisa só. Então, se eu estou concentrado no celular, a escola pode derrubar. Eu não vou me ligar com o que vocês estão falando. Eu só estou com a minha atenção voltada para o celular. Eles, lembra que eu falei? Uma característica deles é o interesse fechado em uma coisa só. Naquilo eles têm atenção, mas no que acontece em volta, dificilmente eles têm. Então, está escrito aqui desatenção, mas é nesse sentido que eu disse. Insônia e até mesmo alguns outros sintomas, mas que podem ser resolvidos ou amenizados, ser reduzidos, né, com o uso de medicamentos. Vamos lá. Alguns sinais. Por que, professor, a gente tem que olhar sinais? Porque muitas vezes os pais, em alguns casos, não veem ou fingem que não veem, né? E aí chega na escola, essa criança começa a ter problema de socialização ali com as crianças, e aí geralmente os professores, sei lá, os diretores, os inspetores, alguém vai questionar os pais e vai tentar identificar o que é. Por isso que tem alguns sinais aqui para você ficar atento, para você olhar. Olha aqui que louco. Primeiro sinal, não consegue manter contato visual por mais de 2 segundos. Então, a pessoa não consegue ficar olhando no seu olho por mais de 2 segundos. Ela desvia, sempre desvia. Então, é só um sinal simples, mas